Quero desejar uma boa noite aos irmãos. Espero que vocês estejam bem, todos possam estar bem, mesmo estando aqui dentro de casa, né, confinados aqui, como o governo nos pede, é para nós bem, para nossa proteção. Não é fácil, estamos sabendo, mas espero que todos vocês estejam bem. E quero já pedir desculpa a vocês por não ter gravado a semana passada, porque eu também não estava bem, mas eu estou melhorando, com a graça de Deus, sou eu médico, estou melhor, mas que Deus possa nos proteger e nos guardar, não é mesmo? E a lição dessa semana, que é o tema número 5, vem nos falando sobre oração e missão. E nesse tema nós vamos abordar um pouquinho que Jesus deixou para nós sobre a oração. São coisas maravilhosas, coisas bonitas, coisas que nós devemos realmente aprender, não deixarmos de aprender, não é verdade, irmãos? Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós temos aqui relacionamento, comunhão e missão. O relacionamento, nós temos algo para deixar para vocês, para mim, para vocês, para nós termos assim um pouquinho para refletir. Quanto tempo uma pessoa pode viver sem comer ou beber? Quanto tempo uma pessoa pode viver sem respirar? Com isso em mente, qual deveria ser o nosso alimento espiritual? E o nosso fôlego? Ou nossa respiração espiritual? Como deveria ser? Então, irmãos, isso vem nos trazendo o seguinte: nós não podemos ficar sem comer e nós não podemos ficar sem beber, mas também nós não podemos ficar sem nosso alimento espiritual, porque sem o alimento espiritual nós não somos nada, realmente nada. Então, não poderíamos estar passando também nem por essa pandemia como nós estamos passando sem o alimento espiritual. E nós vemos que hoje, com a graça de Deus, nós temos bastante ferramenta que nos ajuda a passar por todos esses problemas. Graças a Deus fazemos conferências nos celulares, temos a oportunidade de estarmos falando agora da palavra de Deus através do celular, através desses vídeos que nós estamos fazendo, para que nós não percamos também o estudo da semana do pequeno grupo que nós estamos fazendo. Então nós podemos dar sequência com esses vídeos e sempre que nós pudermos, nós vamos estar dando sequência com esses vídeos. Então, que nós possamos estar orando uns pelos outros, para que nós possamos aproveitar cada vez mais essas ferramentas. Nós vamos entrar na lição de hoje também com a história bíblica também que vem falando de Lucas. E vocês podem também estar acompanhando na Bíblia de vocês depois aí, Lucas 18, de 1 a 8. Nós não temos tempo para tudo isso, para estarmos lendo, que o vídeo tem que ser bem curto. Mas esse texto vem nos falando sobre o juiz iníquo, né? Aquele juiz que era ateu, juiz que não confiava, não acreditava em Deus, não temia Deus e não temia homem nenhum, né? E se um juiz iníquo fez justiça, quanto mais Deus, né? Ele vem falando que ele julgou a causa daquela mulher, de tanto que a mulher perturbava a vida dele, né? Então, ao ler essa história, nós podemos fazer uma relação entre a perseverança na oração e o poder que nos é concedido àquele que ora. Quantas vezes por dia nós devemos orar? Então, tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Deus nos dá através da oração, Deus nos concede através da oração. Bastamos nós pedirmos com fé. Nós não pedimos para nenhum juiz iníquo, nós pedimos para o juiz de todos os juízes, que é o nosso Deus. E ele faz questão de nos conceder aquilo que nós pedimos, sem aquilo que o juiz iníquo fez. Vamos atender aquela pessoa, vamos atender aquela viúva porque ela está me aborrecendo, porque ela está me deixando já entediado. Não, Deus é o nosso juiz que nos atende com amor, com carinho a tudo aquilo ao qual nós pedimos. Mas Ele nos ensina também. A palavra dele nos ensina a pedir, nos ensina a orar. E nós vamos ver um pouquinho disso. Vamos compreender o princípio da oração e a missão. Então, vamos ver ali em Mateus 6, de 6 a 8, que Deus está nos dizendo. Que recomendação deu Jesus aos discípulos ali nessa palavra? É para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos ao Deus que está lá no céu, que nos vê em secreto, e em secreto Ele nos recompensará. Então nós entramos no nosso quarto, oramos ao nosso Deus em secreto, em silêncio, e mesmo da mesma forma, em secreto, Ele nos ouvirá e nos recompensará. E nós também temos que usar palavras que não sejam palavras vãs, porque Deus não gosta disso, Deus não gosta de palavras vãs.
Em nome de quem devemos orar? Deus ali em João 14, verso 13, ele nos diz: em tudo quanto pedires em nome do meu Filho, em nome de Jesus, eu ouvirei e te darei a resposta e te atenderei. Em nome de Jesus nós devemos pedir, em nome de Deus. Que em nome de Deus seja glorificado. Em nome de quem devemos orar? Em nome de Deus. E o nome do Pai seja glorificado, o Filho. É isso que ele vem falando na palavra de Deus. Agora, irmãos, que fatores podem atrapalhar a nossa oração? Tem fator que pode atrapalhar a nossa oração. E aqui a Bíblia também vem nos dizendo um pouco sobre isso. Sabe o quê? Ali em Provérbios 28, 9 nos diz, esclarece muito bem isso. Ele diz assim: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a oração será abominável. Se eu não ouço com os meus ouvidos a lei de Deus, a lei que me livra de todos aqueles males, até a oração me é abominável. A oração não chega aos ouvidos de Deus se eu abomino a lei dele. Então eu tenho que realmente ouvir a voz de Deus e obedecer às leis dele para que a minha oração chegue aos seus ouvidos. E qual é a relação entre a oração e a palavra de Deus? Quem permanece com Deus em oração, Deus permanece com ele na palavra. É isso que Deus quer nos orientar também neste momento. E por quem Jesus disse que nós devemos orar? Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos amigos? Não. Sabe o que Jesus disse para nós? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós devemos fazer isso. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E também orar, sabe por quem? Também por todos os nossos governantes. Orar por todos os nossos governantes, orar pelos pastores e orar por aqueles que pregam o evangelho, porque só assim o evangelho vai chegar a todos os lares, a todas as pessoas e toda a nação. E só com o evangelho chegando a toda a nação que virá o mestre. E nós devemos ter essa responsabilidade, devemos orar por todos e devemos orar principalmente por aqueles que levam o evangelho a todos, para que Deus abra a mente de todas as pessoas para ouvir e abrir também a mente para que todos aqueles que levem o evangelho a todos também sejam também dirigidos por Deus, para que as pessoas possam também compreender. Por favor, irmãos, não deixemos de orar pelos nossos governantes, não deixemos de orar pelos nossos pastores, por aqueles que pregam, principalmente. Por favor, irmãos. Irmãos, e a nossa ilustração de hoje também vem nos contando a história de um lar que tinha... Os familiares estavam lendo ali uma revista onde contava que 5 crianças estavam ali precisando de oração. Estavam contando a história de 5 crianças que estavam precisando ali de oração. E ali então a mãe perguntou para aquelas, lá no lar, vocês não querem orar por essas crianças? E ali uma das crianças respondeu, mãe, nós não podemos escolher uma criança para que nós possamos orar por ela? Aí a mãe disse, sim, vamos escolher uma criança então. Então as crianças disseram, mamãe, vamos escolher o nome da Mecomba para orar? Então tudo bem, vamos escolher o nome da Mecomba. Então ninguém conhecia. Então as crianças começaram a orar incessantemente por Mecomba. Mecomba era uma daquelas crianças que estava ali naquele lar. No lar onde aquela missionária estava detalhando. Ela era uma criança muito difícil, uma criança muito difícil de ser condicionada ali por aquele lar. Mas as crianças começaram a orar e continuaram orando incessantemente por aquela criança. E um dia aquela missionária, depois passaram alguns anos, aquela missionária veio para aquele lar onde aquelas crianças, onde aquela família estava, e aquela família então, aquelas crianças, já adolescentes, perguntaram assim, nós gostaríamos de saber como está Mecomba, nós estamos orando
queremos saber como ela está. E aquela missionária então ficou curiosa, mas por que vocês querem saber de Mecomba? Aí as crianças disseram assim: é porque nós queremos saber, porque nós estamos orando por ela desde aquele dia que nós lemos a matéria na revista que a senhora escreveu, aquela matéria. Aí ela disse: ah, então eu vou dar uma boa notícia para vocês. Por isso que realmente eu vi uma mudança muito grande em Mecomba. Desde aquela época em que eu escrevi a revista, passado algum tempo, Mecomba era uma pessoa muito difícil de se lidar. Mas a partir daí ela começou a ser uma pessoa diferente, ela começou a se comportar, ela começou a ter entusiasmo pelas aulas, começou a ser uma pessoa diferente, começou a estudar tudo aquilo, se interessar pelos estudos, ser pessoa boa, começou a crescer espiritualmente. Mecomba começou a se interessar e começou a ler e a compreender, e Mecomba foi convertida ao cristianismo. E Mecomba hoje é uma pessoa que leva o evangelho lá onde ela morava, na tribo dela, nas pessoas dela. Mecomba hoje é uma pessoa convertida, uma pessoa boa, uma cristã maravilhosa. Ela hoje se converteu a Cristo, é uma cristã fervorosa que ensina o amor entre as pessoas, ensina o amor de Deus para todos. E hoje Mecomba é uma pessoa convertida. Então hoje eu sei porque ela disse, a missionária disse, hoje eu sei então porque Mecomba foi transformada, foi através da oração de vocês. Tá vendo, irmãos? Como uma oração transforma, como uma oração faz a diferença. Então, irmãos, principalmente nesse clima que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, nós que estamos confinados em casa, devemos crer que a oração é um sucesso, que a oração faz a diferença. Vamos ter tempo para orar uns pelos outros. Vamos ter tempo de orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos inimigos. Vamos ter tempo de orar por essas pessoas que estão com tanto medo da Covid-19, tanto medo de tudo isso que está acontecendo. Eu sou uma delas. Estou realmente com medo, mas eu tenho, graças a Deus, confiança em Deus. E nós sabemos que Deus há de nos livrar. E mais um verso bíblico que eu deixo para vocês aqui está em Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos guarde e nos proteja. Que Deus esteja com todos nós. Amém.